Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Dia 19 de março é comemorado o Dia do Artesão. Projeções apontam que hoje no Brasil cerca de 8,5 milhões de pessoas trabalham com artesanato, gerando uma renda anual de 50 bilhões de reais. Cada região do país tem os seus produtos típicos, bordados na região norte, renda no nordeste, barro e porcelana no centro-oeste, cerâmica no sul. Em Minas Gerais, desde o período colonial, a produção de artesanato sempre esteve presente e atualmente é cada vez mais valorizada dentro e fora do país. No estado, acredita-se que o número de artesãos chegue a 500 mil. No panorama de hoje, vamos falar sobre os desafios da profissão e também sobre os avanços e as conquistas conseguidas nos últimos anos. E você vai ver também o trabalho de artesãos da capital, mestres que já ensinam seu ofício aos amigos e vizinhos. O Centro de Arte Popular da CEMIG, inaugurado em Belo Horizonte, completa 1 ano. E ainda, o que é preciso fazer para que o artesanato mineiro conquiste cada vez mais espaço no Brasil e no exterior. Conosco aqui no estúdio a presidente do Instituto Centro Cap, diretora da Central Mãos de Minas, Tânia Machado, e analista do Núcleo de Artesanato do Sebrae de Minas Gerais, Ciliane Oliveira. Muito obrigado pela participação, Ciliane, Tânia. Tânia, eu queria começar perguntando o seguinte: a Central Mãos de Minas, que reúne artesãos do estado inteiro, e agora o Instituto CAP também, já tem aí uma longa estrada de apoio, de trabalho junto aos artesãos de Minas Gerais. Queria que você começasse fazendo um resuminho aí dos principais avanços que você acompanhou aí ao longo desse tempo todo. Quer dizer, hoje produzir e comercializar artesanato é algo mais, vamos dizer assim, mais fácil e mais bem estruturado do que era há 20, 30 anos, não é? Quando Mãos de Minas começou em 83, começou como projeto de governo, e depois em 88 que virou uma central. Artesanato era programa social, então a gente tinha muita dificuldade de participar da economia, do mercado mesmo, que era sempre tratado como bazar, com uma série de coisas. Então nisso, a Feira Nacional de Artesanato, que a gente começou a fazer em 1989, eu acho que ela foi um marco, porque ela começou a trazer o artesão para o mercado. Se você pegar o artesão que participou da primeira feira e vê ele agora, você fala, não é a mesma pessoa. Completamente, tá? E hoje as redes sociais, o artesão hoje que não tiver no mercado, ele não precisa ter um e-commerce chiquérrimo, mas ele tem que ter um blogzinho, ele tem que ter um sitezinho, qualquer coisa, ele tem que botar a cara no mercado, e ele está aprendendo isso, tá? E nisso o Sebrae ajuda muito, né? O Sebrae está sempre com o programa de, como é que chama o programa? Eu esqueci o nome. O PSA. PSA. Programa Sebrae de Artesanato. Sabe? O programa Sebrae de Artesanato, ele vai muito, porque ele tem uma capilaridade muito grande no interior, então ele vai levar essa informação. Tá? Então, Mãos de Minas é parceiro de longa data, Centro Cap do Sebrae, então fica fácil esse trabalho e o artesão sai ganhando com isso. Pois é, qual que é o papel do Sebrae? Onde há muito tempo que o Sebrae, já tem anos também que já está envolvido nesse trabalho? Já atua junto ao artesão, junto com o programa do PSA, para promover esse desenvolvimento do artesão dentro da comercialização, na qualidade do produto, né, e na gestão do negócio, que isso é muito importante, né, que o artesão até então estava muito preocupado com a produção, mas a gestão muitas vezes ficava um pouco a desejar, né, e em função disso o Sebrae entra nessa informação com relação à gestão. Pois é, o que seria isso? É como comercializar, a melhor forma, onde vender, o que é exatamente? Preço de custo, capital de giro, negócios para o exterior, inclusive. Tânia vai saber dizer, inclusive, melhor essa exportação, como já acontece. A questão do buscar recurso no mercado, a gente tem essa educação financeira, ela é muito importante para o artesão. E a questão, muitas vezes eles trabalham em grupos, em associações, então ele entra também com essa questão do cooperativismo, como comprar junto a matéria-prima, como comercializar junto. Muitas vezes os pedidos, o artesão sozinho, ele não consegue atender um pedido, e quando ele está no grupo, na associação, eles conseguem ter uma mesma qualidade no produto e atingir um maior mercado, né? Eu brinco que eu falo que quando você chega perto do artesão, você fala assim, qual que é o seu maior problema?
Ele fala, comercialização. Ele fala, comercialização não é problema, é solução. Sim, quanto mais vender, melhor. O que está acontecendo que você não consegue atingir a sua solução, que é comercialização. E nisso o Sebrae entra, o Centro Cap também. Inclusive agora a gente lançou um treinamento à distância para associações e cooperativas, tá? De artesãos, por causa de uma questão que houve de uma venda para o El Corte Inglês, que eles vieram ao Brasil em 2011, eles queriam comprar 4 milhões de euros do Brasil. Tá? A gente montou 4 showrooms, um em Fortaleza, um em Belo Horizonte, um em Brasília e um em Manaus, para que eles viessem. Eram 14 compradores. Eles foram embora e conseguiram comprar só $700 mil. Porque dos não tinha quais o que vender? Tinha o que vender, tinha produto, tinha preço, eles sabiam quanto que era de voz, mas e o que aconteceu? As associações não estavam organizadas. Por que Minas vendeu $600 mil? Porque a gente tem essa parceria, o Centro Cap também entra na capacitação, a gente tem um processo lá de cadeia produtiva, de certificação, que trabalha justamente, sabe, junto com o Sebrae, nesse desenvolvimento para o mercado. Então, o que a gente quer? Minas Gerais, por ter o Mãos de Minas, modéstia à parte, Mãos de Minas é a maior associação de artesãos do Brasil. Tá? E a gente deve isso ao Sebrae, que em 1991 o Sebrae já passou, nos ajudava desde aquela época. Então, Minas tem associações, não só a Mãos de Minas, mas outras, que estão organizadas e conseguem atender isso. No resto do Brasil, eles não têm. Então, por isso, esse ensino à distância que a gente está fazendo agora para poder fazer. Pois ou seja, vai formar justamente outras associações, preparar... Não, associações já existentes. Pois é, mas vai formar no sentido de instruí-los sobre essas... Primeira documentação, trabalhamos toda a documentação, estatuto, CNPJ, regimento, regime tributário, uma série de coisas. Aí depois vamos trabalhar a organização, tá? A gestão, plano de contas, um planejamento, pelo menos a médio prazo. Tá? Depois a gente vai trabalhar o mercado e... A última ponto, aí é meio ambiente. Meio ambiente hoje, se você não trabalhar a questão ambiental, ou seja, se a coisa não for sustentável, você está fora do mercado. Você tá fora do mercado. O artesão tem que se preocupar com a matéria-prima, como é que ele tira, como é que ele descarta o resíduo, como é que ele reaproveita o resíduo. E nisso o Sebrae no interior é importantíssimo, porque ele que está lá, nós estamos aqui em Belo Horizonte, tá? A gente pode ajudar alguma coisa, mas eles estão lá. Quantos núcleos vocês têm no interior? São 57. 57. Ou seja, para fazer esse atendimento direto. Porque muitas vezes o que a gente vê, posso estar enganado, mas que o artesão é alguém que tem uma habilidade, uma técnica, que começou a criar aquilo, às vezes, de uma forma pequena, e que aquilo vai fazendo sucesso entre as pessoas que ele conhece, ele vai comercializando, mas muitas vezes ele não tem, ou nunca pensou em ter essa série de habilidades que são necessárias aí que vocês estão colocando para a gente. Como lidar com isso? Principalmente no interior do estado. Na verdade, é uma tradição, é um conceito que até então ele não pensava na comercialização, né? Vem muito da criação do artista. E aí vem o Sebrae, ele entra junto à associação, junto aos grupos, para identificar, né, diante do diagnóstico, para ver esses grupos, como que eles estão organizados nessa criação. A gente trabalha muito por tipologia, né? Então, é na cerâmica, é no tecido. E, em cima disso, o Sebrae entra com essa preocupação da comercialização, mas antes, identificar a qualidade do produto. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, respondeu, pois é, mas aí essa questão de justamente, o que seria essa qualidade do produto? Tem vamos dizer assim, técnicas e formas para se avaliar isso também, para se melhorar isso com o tempo também? Aí é o mercado que diz. Eu falo, produto bom é o que vende. Aí é o mercado que diz. Perfeito. O que é bonito para mim, pode não ser odiaria de botar na sua casa, tá? E assim vice-versa. Agora, qualidade, acabamento. Respeito ambiental, trabalhar com matérias-primas que não estão degradando o meio ambiente. E isso tudo é levado em consideração. Tingimento natural, tingimento. Né? Isso é uma questão assim que o mercado, inclusive, valoriza. Isso agrega valor ao produto, tá? Que você pegar um produto semi-industrializado, fazer um benesse nele lá e vender. Agora, se você pega uma madeira, daí você cria um produto nisso, tá? Você trabalha com matérias-primas naturais. Apesar de que o Mãos de Minas, a gente trabalha também com outros tipos de matéria-prima. O Sebrae tenta manter essa tradição. E isso é muito importante, porque, como eu falei, isso agrega valor. Tá? Você vai comprar um produto que é feito quase que em série, tá? Ele tem um valor. Se você vai comprar um produto artesanal, aquele produto, tá? Se ele foi feito totalmente à mão, se ele foi feito com matérias-primas naturais, tá? É só você que tem. Ela pode ter um parecido, mas aquele
É só único, você que tem. Né? O artesanato Perfeito. é único, né? Perfeito. Bom, ao longo do programa a gente vai mostrar justamente alguns trabalhos de algumas atividades de artesãos mineiros. Nessa primeira reportagem a gente vai conhecer o trabalho do Maurino Araújo, que é aqui de Belo Horizonte e exerce esse ofício há mais de 30 anos. Veja só. Aos poucos, o cedro resistente ganha formas delicadas pelas mãos de Maurino Araújo. As peças do mestre artesão, esculpidas nos fundos de casa, logo tiveram reconhecimento dos críticos. Nas décadas de 1960 e 70, podiam ser vistas apenas na antiga feira de artesanato da Praça da Liberdade, na capital. Hoje são encomendas de todo o Brasil e as obras até já representaram o país no exterior. É um sentimento de a gente estar comunicando com os outros. Uma das inspirações veio de São João del Rei, as igrejas históricas e a arte de Aleijadinho. Na Madonna com Menino, obra-prima de Maurino, e na Cabeça de Profeta, o trabalho mais recente, estão traços do barroco mineiro. É preciso que você tenha, como diz, alguma coisa que seja um suporte para você. E no caso eu tive várias pessoas que tomaram a minha obra como um modelo para ir exercitando. E como todo bom mestre, Maurino conquistou os seguidores. O vizinho Higino da Almeida e o irmão mais velho, José Leôncio, seguem os passos do grande mestre. Passou para mim que você não deve copiar, você tem que criar. Isso foi importante. No início eu até fiquei meio assim, confuso, mas depois eu pensei, falei, isso é certo, tem que criar, meu, todo artista tem que criar alguma coisa, não pode ficar também só de cima da obra do mestre. Para mim representa muito, porque é uma coisa que eu não sonhava e passei a sonhar profundamente. Com certeza foi ele o causador de tudo que sou hoje. Essa habilidade de se construir, de se esculpir nessas peças, essas técnicas, isso é passado às vezes de pai para filho, para os amigos ali, ou é algo que vem com a pessoa e que é difícil até de aprender, Tânia, pela experiência que você tem? Não, aí? eu acho que pode ser passado sim, mas a técnica e a, vamos dizer assim, a finalização, aí vem de cada um. Uhum. Eu conheço pessoas, tá, que passaram para o pai, que passaram pro neto, né, pro filho, tá? O avô era um mestre, tá? O neto é um mestre e o pai... O pai não tem aquela mesma habilidade. Não tem aquela habilidade, tá? Ele faz com qualidade, mas não faz com a criatividade que o avô e o neto têm, tá? Como ele falou, a criatividade está aqui, ó, tá? Esse negócio de copiar, tem muita gente que copia, mas não adianta, entendeu? Sabe? A criatividade está dentro de você, é que você coloca para fora aquilo que você sente. Mas existem, por exemplo, cursos de formação em termos para, como a gente tinha colocado aqui, para utilizar o material mais adequado, para não agredir a natureza, e até no caso, por exemplo, como a gente viu ali, o Maurino ensinando para outras pessoas, existem, vamos dizer assim, formas de pegar uma pessoa que realmente já tem aquela habilidade mais desenvolvida para que ela passe para outros da comunidade. Isso também é pensado ou fica mais a cargo de cada um? Não, existem sim as técnicas, né? Até mesmo para a utilização da matéria-prima. A melhor forma de utilizar aquela matéria-prima, a melhor forma de buscar os tons dentro do tingimento. Existem as técnicas, o designer ele entra aí, não só, né, na qualidade, no acabamento do produto, mas a melhor forma de produzir aquela peça. Né? Ou seja, isso pode ser passado para que aquilo não fique só com algumas pessoas. Realmente né? o processo criativo vem de cada um. Sim, né? sim. Mas o talento não tem jeito de passar, mas a técnica e as formas de produção é possível. É possível. Porque às vezes alguém que está nos assistindo fala assim, nossa, eu queria tanto aprender a fazer isso. Então é possível. O talento a gente não vai conseguir colocar na cabeça da pessoa, mas a forma a gente consegue. A pessoa ela tem que arriscar, ela tem que ter coragem de arriscar. E eu lembro, tá? Eu fazia artesanato. Eu comecei na feira da Avenida Afonso Pena, tá? Aliás, na Praça da Liberdade, que não era nem feira da Praça da Liberdade, ainda era banquinho que a gente ia para lá sábado à tarde, tá?
E eu lembro o primeiro móvel que eu fiz, gente, era tão feio. Era feio demais, tá? Hoje você acha isso, na época... Não, mas se na época não tivesse chegado alguém, eu não tivesse tido a ousadia de fazer aquela coisa feia, não tivesse chegado alguém e comprado aquela coisa feia, talvez hoje eu não tivesse aqui, meu caminho fosse outro. Então você tem que arriscar, você tem que falar o seguinte, você tem que acreditar em você, tá? E você vai fazer feio, vai fazer mal feito, aí você vai buscando informação e vai melhorando. Perfeito. E escutar o cliente, né? A mestre Zezinha de cerâmica, ela fala muito isso, que quando ela levava uma peça para a feira, a peça não vendia, ela voltava e olhava para a peça e perguntava, por que essa peça não vendeu? Né? O que tem nessa peça que não chamou a atenção do cliente para a compra? E em cima disso ele vai avaliando a peça. E aí entra a questão do processo criativo, da melhoria, da qualidade, identificação do que o mercado está buscando, o que ele quer. Nós vamos falar um pouquinho mais de mercado, de venda, inclusive isso tudo no próximo bloco. Nós vamos fazer só um pequeno intervalinho, a gente volta daqui a um minutinho só. Nós voltamos já. Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que fala hoje sobre o Dia do Artesão. Aqui no nosso estúdio, a presidente do Instituto Centro-Cap, diretora da Central Mãos de Minas, Tânia Machado, e analista do Núcleo de Artesanato do Sebrae, Ciliane Oliveira. Bom, o Centro de Arte Popular da CEMIG, que fica próximo à Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, está completando um ano. O local recebe exposições de trabalhos de artesãos e artistas populares de todo o estado. Veja só. Nas últimas décadas, a atividade também ganhou força com a criação de novos espaços de comercialização e exposição de artesanato. O Centro de Arte Popular CEMIG, que integra o Circuito Cultural Praça da Liberdade, é um bom exemplo deste avanço. Em funcionamento há um ano, o prédio recebe os grandes mestres da capital. O centro funciona neste casarão da década de 1920. O espaço foi adaptado e conta com salas amplas e modernas para divulgar a diversidade cultural dos artistas populares mineiros. É o primeiro espaço especificamente ligado à arte popular. Ela é atrelada ao sentimento, à cultura, ao pensamento não acadêmico da cultura brasileira. A gente ganhou uma casa nova para inovar mais ainda os nossos trabalhos. As peças quase elas querem falar. Às vezes a gente não pode falar, mas elas falam pela gente. A obra de arte, ela traz, além da alegria, aquela satisfação de estar conseguindo produzir alguma coisa. Principalmente quando você acerta bem num trabalho, fica feliz. Além de trabalhos desses artistas, a exposição conta com obras de outros mestres da capital. As esculturas de Olinto Araújo, e de Álvaro Jorge. As bonecas de Dona Jacinta. As pinturas de Damasceno. Os brinquedos de Nelcino Lourenço. E as coxas das bordadeiras da Vila Mariquinhas, engajadas na luta pela casa própria. Pô, a gente vê ali uma diversidade imensa de obras e disso tudo. Qual que é a importância, Tânia, de um local específico para expor isso tudo, para que as pessoas possam ver e possam estar adquirindo isso também? E também queria que você falasse um pouquinho da posição de Minas Gerais em relação ao resto do país nessa produção de artesanato. Esse Centro de Arte Popular, a gente torceu por ele há muito tempo, porque é um local de valorização do artesão, onde que tem um presidente aí de uma grande instituição que até às vezes nos apoia alguma coisa. Quando ele foi nessa exposição na inauguração ano passado,
as mesmas peças que ele viu em outro local, ele viu lá, ele falou assim, não, mas isso é bonito. Eu falei, mas é igual. É igual, ou seja, o local até da exposição mudou a forma de a pessoa ver. Então você dá uma valorização, você leva para cima isso, tá? Então isso é importante porque artistas, às vezes renomados fora até do Brasil, não são conhecidos aqui. E é um espaço como esse que vai levar esse conhecimento, tá? E também o desejo de outras pessoas, eu quero ser o Maurino. Por que não, tá? Então, acho que um espaço como esse é importantíssimo. Agora, quanto à questão do Brasil, realmente, né? O Brasil está na moda. Está na moda, da Copa, por causa da performance econômica, por causa das Olimpíadas, e todo mundo quer homenagear o Brasil. Tá? E isso se faz através de quê? Se faz através da arte, da culinária, tá? E da cultura. Quando chega a arte e a cultura, entra o artesanato. Então, nós já tivemos na Macy's, a gente fez uma grande venda para o Corte Inglês, fizemos uma venda para uma rede de lojas americanas e canadenses também. Ontem nós tivemos uma reunião que nós estamos fazendo uma venda para uma grande rede de loja japonesa que também quer homenagear o Brasil. Tá? O Folk Art, que é um museu de folclore no México, no Texas, tá? Eles também estão fazendo uma homenagem ao Brasil, que inclusive a gente está levando o carnaval, porque para mim, apesar que Belo Horizonte não tem tradição de carnaval, para mim o carnaval é a maior demonstração de artesanato do mundo, porque aquilo tudo ali é feito à mão. Eu sou rato de barracão de escola quando eles começam a montar, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, tá? De levar essa informação, de mostrar para as pessoas que o Brasil não é só futebol, carnaval e floresta amazônica, nós temos muito mais. E para isso, o Sebrae está com um programa